Olá, primeiro ano, dando continuidade ao estudo dos nossos módulos de língua portuguesa, veremos agora o módulo 12, que vai tratar sobre gêneros literários 3, ou seja, a continuação do estudo dos gêneros da literatura. Neste módulo em especial, nós veremos um gênero que é bem conhecido atualmente, que é o gênero dramático. O gênero dramático foi aquele que deu origem às peças de teatro hoje muito comuns e muito apresentadas no Brasil e no mundo. A origem delas foi na Grécia Antiga, onde surgiram as primeiras peças que tinham como objetivo ensinar o povo sobre valores e morais e, ao mesmo tempo, homenagear também os deuses. O culto a Dionísio, que é bem conhecido, também conhecido como Baco para os romanos, foi a primeira representação teatral para homenagear um deus grego. E a partir do século V a.C. foi que se desenvolveu a tragédia. A tragédia é quando uma peça conta com um herói que é trágico, tá bem? O teatro, para se realizar, necessita de vários recursos visuais e também sonoros. Precisamos da iluminação, do cenário, da sonoplastia, figurino, além, é claro, dos atores, entre outros. Para o estudo literário, o que mais importa para nós neste gênero é o texto, que nós chamamos de drama. Ele pode ser produzido sob a forma de prosa ou de verso. A estrutura do gênero dramático. Não há uma predominância de narrador para contar a história. Assim como vocês estudaram que no gênero narrativo nós temos o narrador, no gênero lírico nós temos o eu lírico, que é a voz do poema, aqui nós temos somente os personagens que vão aí conduzindo a trama. Então é a partir da fala de um personagem ou de outro que você tem a continuidade da peça, não tem um narrador. A instância de enunciação é a própria fala, tá bem? Contribuem para a compreensão outros elementos, como as didascalhas ou rubricas. Essas são as notações que o autor vai indicando aos autores, diretor e até a produção, imprescindíveis da cena. Normalmente, quando você lê uma peça de teatro, esses dados vêm grafados ou em itálico ou entre parênteses, porque entre eles vem assim a orientação. Personagem tal sai, personagem tal entra, pausa, e aí é o jeito como ele fala também, triste, sorridente e assim por diante. A entrada ou saída de personagens pode caracterizar o que nós chamamos de cena. Então, toda vez que você vê ali uma saída, uma troca de personagens, é uma cena. O ato é cada uma das partes que compõem a peça toda. Então, cada ato é cada parte de uma peça por inteiro, dotadas de autonomia para apresentarem uma unidade de tempo, espaço e estrutura de conflito. Cada ato, então, tem o seu espaço próprio, tem a sua autonomia, o seu tempo e o conflito que acontece ali. Por isso que são vários atos dentro de uma mesma peça. Aqui nós temos um exemplo trazido do Alto da Compadecida, é uma peça de teatro bem conhecida que virou até filme brasileiro. Aqui é um diálogo. João Grilo, Padre João, e o padre. Percebam a rubrica entre parênteses aparecendo na igreja, que é a ação do padre. Que gritaria é essa? Fala afetadamente com aquela pronúncia e aquele estilo que Leon Bloy chama sacerdotais. Chicó, mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro que se está ultimando para o senhor benzer. Padre, para eu benzer? Chicó, sim. Padre, com desprezo. Aqui, já até servindo a rubrica para mostrar o jeito como o padre respondeu. Um cachorro? Chicó, sim. Que maluquice, que besteira. Cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Benze porque benze, vim com ele. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. No dia em que chegou o motor novo do Major Antônio Moraes, o senhor não benzeu? Motor é diferente, é uma coisa que todo mundo benze. Cachorro é que eu nunca ouvi falar. Eu acho cachorro uma coisa muito melhor do que motor. Mas quem vai ficar engraçado sou eu, benzendo cachorro. Benzer motor é fácil, todo mundo faz isso, mas benzer cachorro? Esse, então, aqui é um fragmento, então, de uma peça de teatro. Podem perceber que está escrito aqui em prosa, e aí vai sempre sendo marcada pelas pausas, pela atitude das falas entre um e outro, que é o que conduz a peça. Bom, temos também o gênero épico, que está dentro do gênero dramático. Ele é um gênero muito incomum na literatura e cada vez mais raro. Na literatura contemporânea ele praticamente não existe. Porém, ele tem a sua relevância na escola literária. A motivação desse tipo de texto é sempre glorificar ou exaltar um povo ou uma nação, sua cultura e seus costumes. A narração geralmente é de grandes aventuras e heróis extraordinários. A estrutura deles é dada em versos, geralmente. A linguagem sempre tem muitas inversões. As aventuras exploram elementos históricos. Alguns exemplos são a Odisseia, Beowulf, Lusíadas, e representam muitas vezes a fusão entre o humano e algo divino, mítico, seres aí fora da realidade somente humana. Um exemplo de gênero épico mais atual é a saga de filme Senhor dos Anéis. Ele é contemporâneo, porém ele considera-se um gênero épico, porque ele retrata grandes aventuras e tem uma mistura de mítico e fantasioso que caracteriza a história. Percebam assim pela época que é retratada, a cultura, a glorificação e exaltação de um povo, as roupas, o comportamento deles, todos esses itens fazem parte do gênero épico. Bom, nós temos também, por último, o gênero ensaístico.
A literatura, como vocês sabem, deve ser compreendida como algo ficcional, ou seja, algo que não é real, apenas imitativo da realidade, que é o que a gente chama de verossimilhança. Imita a realidade, mas não é a realidade. Entretanto, nós temos textos que não são ficcionais que utilizam elementos literários na composição, e por serem bem utilizados esses elementos, alguns teóricos consideram esses textos como literatura também, e os incluem no gênero que se chama gênero ensaístico. Os exemplos mais comuns são cartas, sermões, discursos, biografias e autobiografias, ensaios e crônicas. Mas é importante lembrar que apenas algumas dessas obras manifestam traços literários. Para ser literatura de fato, ser considerado por teóricos literários uma obra literária, ela tem que manejar a linguagem de um modo criativo, inventivo e conseguir se adequar aos elementos essenciais de uma obra literária. Desses aqui, o mais conhecido, que ganhou muito espaço na literatura, foi a crônica, e eu trouxe um pedacinho também para vocês verem. Como sabem, né, a crônica era produzida inicialmente em jornais e em revistas. A ideia da crônica era sempre distrair o público, entreter, mas acabou ganhando popularidade, crescendo nas últimas décadas. E hoje em dia, né, a crônica tem até os seus livros, seus grandes autores de referência. Como nós sabemos, a crônica em geral é um comentário do autor sobre algum evento. Pode ser um evento banal ou até relevante no cotidiano. Apresenta uma linguagem simples para alcançar a todos e pode assumir um caráter crítico ou humorístico. Aqui nós temos um exemplo da crônica O Pavão, de Rubem Braga. Rubem Braga é uma das maiores referências de crônica da literatura. Eu considerei a glória de um pavão, ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e de luz ele faz o seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Ó minha amada, de tudo que ele suscita e esplende e estremece delírio em mim, existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Percebam aqui que o Rubem Braga, a partir de um elemento aqui do cotidiano, vendo um pavão, um animal, ele começou a comparar como que é um artista. Um grande artista se manifesta da mesma forma que as penas coloridas no pavão. Então ele usou algo banal do cotidiano para comparar com algo aí importante, né, nos olhos dele, que é sobre o esplendor, sobre o brilho de um artista, e por último ele até compara com o sentimento do amor. Bom, encerramos então a parte teórica do módulo e aqui estão os exercícios. Praticando aprendizado do 1 ao 5, desenvolvendo habilidades do 1 ao 10. Todos esses são alternativas, né? Aprofundando conhecimento, exercícios 1, 4, 5 e 6, que eu farei com vocês na aula de língua portuguesa. Espero não ter ficado dúvidas, por agora é só e até a próxima, primeiro ano.